noite, quarta-feira, TV Geração Z, programa Lucimara Paris, e a gente está aqui hoje aguardando esse feriadão, né? Todo mundo ansioso com esse carnaval que está chegando. E como toda última quarta-feira de todo mês, está aqui comigo Joel Dias, Paranormal, e a nossa querida Ângela Cris de Pascoal, que é a nossa metafísica. E o tema, claro, sempre super interessante, vamos falar muito sobre ETs hoje, mas antes eu quero falar também sobre EQM. O que é EQM? Vocês vão entender hoje o que é o EQM, que é a experiência quase morte. Boa noite, Cris. Boa noite, Joel. Obrigada de novo. Boa noite. Você sabe que quando vocês estão aqui, eu estou em casa, né? Bom, me sinto assim, por nada, mas eu me sinto um pouco no meio de ET quando eu estou com vocês, sabe? Eu também me sinto como se eu estivesse com um Anunnaki quando eu estou com você. Uma raça de ET loira, alta. O que seria, Ângela? EQM. EQM. Bom, o EQM é uma experiência de quase morte. São aquelas pessoas que chegaram ao limiar da morte, que vários médicos no mundo inteiro catalogaram. Essas pessoas tiveram laudo de óbito, realmente tiveram óbito, e momentos depois, às vezes horas depois, elas retornam à vida, relatando o que elas viram naquele momento. E um médico, psiquiatra, que é o Dr. Raymond Moody, que tem o Instituto Raymond Moody, ele pesquisou mais de 10 mil casos de experiência de quase morte no mundo inteiro. Entendi. Então ele começou a catalogar o que estava acontecendo. Então, posso fazer uma pergunta meio... Claro, ficamos totalmente... É verdade que quando a pessoa passa por essa experiência do EQM, ela atinge um orgasmo? Isso ele vem notando que é uma possibilidade bem grande. Ou seja, talvez seja até porque a pessoa solte todos os líquidos do corpo, mas o EQM, na realidade, Lu, muitas pessoas que passam não querem retornar para o corpo físico. Isso é interessante também. Né? Que às vezes tem até pessoas do meio espiritual que dizem que é um pouco perigoso, que é tão bom que parece que não quer voltar. Seria isso, Joel? Quais são as características do EQM? As principais características? Olha, eu acho que nós temos 5, né? São 5 características. 5 características básicas. Você pode falar que você Bom, fala... Primeira característica, a pessoa então passou mal e vai para o hospital. Primeira característica do EQM foi quando foi dado óbito para ela. Parada cardíaca e parada cerebral rápida, né? Entendi. Então foi dado um óbito e essa pessoa começa então a sair fora do corpo, sentir um balonamento, ela se desloca fora do corpo, ela vai para fora, ela vê o corpo dela, ela vê o seu próprio corpo. Vai para um túnel? Não, antes disso ela ouve o anúncio da própria morte, o médico dizendo ela foi embora. Ela ouve o anúncio da própria morte. Nossa. Aí nisso forma-se um túnel de luz. Um túnel de luz, e ela é sugada por essa luz, ela se sente sendo sugada, pelo menos a maioria dos relatos que o Dr. Raymond Moody fala é exatamente isso. Ele se sente sugado, vão encontrando com pessoas que já morreram no caminho, e em certo momento eles encontram, ou seja, com os amparadores, anjos da guarda, o que a pessoa acreditar. Diz que nessa parte parece que Deus é bem universalista mesmo, ele deixa a pessoa bastante confortável nesse momento. E chega um determinado momento que a pessoa precisa voltar, porque não chegou o momento dela, né? Mas são 5 características. Ela sai do corpo, ela se vê acima do corpo, segundo. O terceiro é que ela vê o túnel de luz. Ela ouve o anúncio dos médicos, da própria morte. Ela se vê, então, sugada por esse túnel e começa a encontrar com parentes e sente, na maioria das vezes, na maioria dos casos, claro que tem casos que a pessoa não se sente confortável também. O Joel vai até explicar. Por exemplo? Então, as pessoas que têm... Por que nós resolvemos fazer essa pauta com você? Nós, pesquisando sobre o assunto EQM, nós notamos que todo mundo tem medo de morrer, né, Lu? Eu também. Então, Lu, todo mundo tem medo de morrer. Eu trouxe um videozinho de um filme que eu recomendo a todos os nossos amigos que estão assistindo, que chama Salvo pela Luz. É um livro baseado... É um filme baseado no livro de Raymond Moody, e eu peguei só uma cenazinha que mostra essas 5 características. Vamos ver, vai ser legal. Vamos rodar, Roberta? Blood gases. That's good. Let's knock him out. I'm gonna be putting you under. Don't worry about a thing. I've done this a million times.
I'm not worried. Ready to go on bypass. That 20 says he won't make it. You're wrong. Who you are is the difference that love makes. Then he went and wrote me a poem. Understand poem? Danny? Danny? Over here! This is my little sister Miriam. Isn't she pretty? You can do more. You're still strong. No. You must go back. I don't. No. Breathe. Breathe. Clear! Clear. Clear! We got it! We got it! All right, good. Give me his pulse. Right. Here we go. 1264, BP 100 over 65. Nossa, bem louco, né? Bem louco. Como que é o nome desse filme? Eu vou assistir É esse filme de Salvo qualquer pela jeito. Luz. Salvo pela Luz. Isso. Ah, eu já vou Esse assistir. filme, na realidade, é baseado nos estudos do Dr. Raymond Moody. Entendi. Então, uma coisa interessante que o Raymond Moody descreve nos pacientes que passaram pelo EQM é que as ações, você vê que parece um filme da vida da pessoa quando ela começa a se ver tudo que ela fez, mas o que mais repercute na eternidade são aquelas atitudes que as pessoas fazem de coração, de alma, sem pensar. Aquele gesto de bondade que você faz sem pensar, de ajudar um animal, de ajudar uma pessoa, sem você raciocinar, assim, que você faz espontaneamente. Isso fica repercutindo e aparecendo várias cenas desse mesmo momento. E isso ele deixa muito claro. Agora, nesses estudos do doutor, nessas experiências, teve casos assim da pessoa não querer mais voltar? A maioria das pessoas não querem voltar. E mas como elas... que é essa reação? Como que acontece isso? Na realidade eles se sentem muito acolhidos quando eles estão ali junto com os parentes, né, Joel? Na verdade, você, pelas experiências, veja bem, nas estatísticas dos Estados Unidos são 10 milhões de casos. No Brasil é estimado em torno de 7 milhões. E essas pessoas relatam essas experiências. A primeira coisa que a pessoa sente é aquele prazer, né? Uma paz interior, um não sentir nada, preocupação, não sente nada, apego a nada. E ela vai fazer essa viagem como pelo túnel de luz, né? Em alguns casos não é citado o túnel de luz, mas... e nesse lugar, ele sente como se tivesse acesso a toda a sabedoria. Ele se sente ligado ao todo. Ele se sente ligado ao todo. Na consciência. A consciência cósmica. E aí, há uma coisa interessante. É como se como se nada tivesse mudado. Ele é parte do tudo. Ele só é parte de tudo. Parte do todo. Na verdade, é o que a gente deveria ser aqui, né? É isso? Aqui, eu. Desprendido, né, de tudo. Lá, você é... Só cheio de paz, de alegria, só isso? Isso. E essa sensação é tão confortável, é tão boa, que a mera lembrança dos sofrimentos, a pessoa fala, não, aqui eu não preciso mais disso, eu quero ficar aqui. Então, quando ela vê o corpo debilitado na cama, o amparador, anjo de guarda, o espírito, seja lá quem for que as nossas crenças determinem, pede, você precisa voltar, volta, respira. E porque ele vai ter que voltar de qualquer forma. Aí, às vezes ele é até jogado, sabe? Assim, como ele sente a queda no corpo.
Você já teve à noite aquele negócio que puxa o pé assim? Já Várias teve? vezes, quase Então, sempre. Sabe o que é isso? O Raimundo Mundo explica. Vocês já tiveram isso? Sabe o que é isso? É que o nosso corpo astral, ele sai do corpo e por algum motivo ele tem que entrar muito rapidamente. Então dá sensação de queda. Por isso que a gente... É engraçado. Você sabe que eu vou até falar um pouquinho de mim agora. Claro. Por algumas vezes eu senti isso, mas de uma maneira diferente. Eu fiquei até com medo de dormir. Quando a gente vai relaxando e vai para entrar no sono, em alfa, a gente vai sentindo meio que um formigamento, assim, uma coisa bem que... Às vezes você não presta atenção, que você está cansado e tal, você acaba dormindo. Claro. Mas você vai sentindo um formigamento, você vai sentindo que está se desprendendo. E de repente dá um medo daquilo, aí eu volto assim e fico acordado e me dá medo. Então, sabe? Não sei se isso é um pouco de síndrome. Não, a gente tem um pouco de medo da morte, porque foi colocado tanta coisa sobre céu e inferno que a gente tem medo. E na realidade, por que nós resolvemos fazer essa pauta com você? Porque eu sei que você veio para esclarecer a humanidade. Então, trazer isso no seu programa é para esclarecer, dizendo que a morte não é isso. Também é lógico, ninguém vai sair se suicidando por aí, né? Lógico. É claro, mas que a gente não tem que temer, que existe uma proteção espiritual, que nós vamos apenas nos sentir ligados ao todo, entende? E que a vida continua, a ciência está provando isso é fantástico. A ciência está de acordo, então, com o EQM? A ciência está provando que existe, que acontece. São mais de 10 mil casos catalogados pelo Instituto do Raymond Moody. Não tem mais aquela coisa de ficar escondendo. Não tem mais de ficar escondendo. Agora sim, o Joel trouxe um outro filme, né, Joel? Joel, antes de falar do outro filme, existe a morte? Não. Como é que a morte não existe. Como é que é? Isso, quem assistiu os outros programas, eu já afirmei isso várias vezes. Mas eu faço sempre, você sabe. Né? A morte não existe. Por quê? Nós trouxemos justamente esse assunto para explicar isso do Dr. Ivan, lá desse centro do Dr. Raymond, um dos estudiosos. Ele era um neurocirurgião. Então, ele encarava a coisa assim. Parou a atividade cerebral, parou a atividade cardiorrespiratória, a pessoa está morta. Óbito. Aí vem aquela pergunta. Quando uma pessoa está morta e quando uma pessoa está viva? As nossas leis, as leis brasileiras, as leis dos Estados Unidos, ela não diz quando uma pessoa está morta. Elas jogam um problema para os médicos. E os médicos perceberam quando que a pessoa está viva. Quando nasce, 3 meses antes de nascer, quando é embrião, quando é feto. Então, fica aquela pergunta, peraí, não se sabe qual o ponto em que a vida começa. E nem é o ponto que ela termina. E aí, com o problema da EQM, com a observação, não problema, é uma observação, mesmo a pessoa tendo parada respiratória, parada cerebral, e depois disso a pessoa ainda retorna. Ela retorna contando uma história, contando né? uma história, a vivência que ela teve. Então, o que nos mostra é que não se sabe quando a pessoa está morta. Então, chegamos à conclusão de que a morte não é um fato, é um processo. Assim como o nascimento não é um fato, é um processo. Então fica difícil se falar que a pessoa morreu, porque não se sabe nada a respeito do corpo energético da pessoa, como medir esse corpo energético. É mais ou menos como se fosse a lagarta e a borboleta aí, né? É uma transformação. Né? A transformação. E com essa experiência, esse médico, ele, numa noite, ele contraiu uma das meningites mais terrível que tem, numa noite. Ele deitou para dormir e já estava com meningite no amanhecer. Ele entrou em coma, foi induzido em coma. Lembra que meningite come o cérebro, né? Ele come o cérebro. E ele ficou em estado de coma durante 3 dias, né? Mas para ele tinha passado muito tempo. E depois, ele contando a experiência, tinha passado muito tempo.
ele teve acesso ao futuro, ele teve acesso ao passado, ele teve acesso aos parentes dele que já tinham falecido, ele teve acesso a assuntos de decisão para a humanidade. Ele falou, aí ele era totalmente cético quanto a isso. Quando ele voltou e começou a conversar com os médicos falaram, você sonhou. Aí, como neurocirurgião, ele falou, como sonhei se meu cérebro estava parado e comido pela doença? Né? Aí ninguém conseguiu responder isso, porque a doença foi embora também e não deixou sequela, não deixou nada. E era uma doença muito agressiva. Aqui no Brasil nós temos o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que fica em Foz do Iguaçu, você esteve há pouco tempo próximo ali. E o Dr. Valdo Vieira, ele pesquisa e estuda muito essa questão de EQM. E porque é fundamental que a gente venha combater a tanatosfobia, porque a tanatosfobia é exatamente isso, o medo da morte. Claro que a gente não não vamos nos colocar em ações de perigo, mas na hora que acontecer, que a gente realmente esteja bem com a gente, sabe? Porque tem casos também de EQM que não são muito positivos. Principalmente porque quando a pessoa tem medo. É isso que a gente queria falar para você. Continuando, né? Que você falou assim, e a morte? Esses casos mostram que a morte não existe. Esse médico está provando que o nosso cérebro, ele não pensa. Não, mas o que eu estou entendendo é o seguinte, que nessas pesquisas todas que eles estão descobrindo e apoiando, inclusive da EQM, é aquela coisa de quase morte. Então passa por esse processo, volta à consciência. Isso. E quando não volta? É aí que está, a gente não fica sabendo. Pois é. Nós ficamos sabendo, a não ser por um outro que faz experiências como essa. Né? Algumas pessoas têm a capacidade de ir do outro lado sem ter a quase morte. São então, alguns médios, alguns visionários. Se você me permitir, eu gostaria de conversar uma coisa para você que aconteceu com um agente da KGB e o Dr. Raymond Moody pesquisou esse caso. Se você me permite, eu gostaria de contar. Esse agente da KGB era totalmente cético. E a KGB, como queima de arquivo, passou com o jipe em cima dele 2, 3 vezes. Ele ficou 3 dias dado como morto. Até que colocaram ele na geladeira e eu ia abrir ele em T. Você lembra dessa história? Lembro. E abrir ele em T. Então cortaram ele em T para fazer autópsia. Aí ele está fazendo autópsia, ele abre o olho. Aí o médico fala assim, não, isso aqui é por causa do músculo, do olho e tal, que a gente tá... E aí ele volta contando tudo que ele viu. Ele não tinha nenhuma crença, Lu, o que é mais interessante. O que aconteceu? Ele se viu fora do corpo, num local totalmente escuro. Então ele falou assim, mas se eu penso, logo existo. Ele já começou pensando por aí, porque já é cientista. Aí quando ele falou assim, penso, logo existo, ele já se viu, ele conseguiu enxergar o corpo astral dele todinho. Aí ele começou a andar nos arredores do hospital e começou a ver coisas que ele falou assim, se eu voltar eu vou contar o que eu vi. E eles vão acreditar porque eu vou dizer que eu vi isso. Então ele marcou que no andar abaixo do que ele estava, no andar acima que ele estava, ele estava no térreo, no terceiro andar, tinha uma pessoa que colocava um sapato na janela. E era um sapato assim assado, sabe? Tipo, ele descreveu o sapato, que era... E no dia também que ele estava como dado como morto, uma pessoa foi atropelada na rua e ele correu para ver o atropelamento da pessoa e viu que a pessoa saiu do corpo e ele começou a entender o que estava acontecendo, que o espírito do atropelado saiu do corpo. Ele falou assim, gente, a vida é muito mais do que isso. Só que de repente ele entra no túnel de luz, encontra com o pai e com a mãe, que ele achava que havia sido abandonado. A história que contavam para eles dizia que os pais tinham abandonado, mas na realidade os pais também tinham sido assassinados pela KGB. Aí, conclusão, os pais falaram para ele, filho, nós nunca te abandonamos, nós também fomos queimados como arquivo da KGB. Aí, de repente, quando o cara começa a fazer a autópsia, que ele abre o olho, o amparador fala para ele, o amparador, ou seja, o anjo da guarda, como a gente quiser fazer a referência, fala para ele assim, você precisa voltar. Aí ele sente aquela dor enorme no peito, porque, claro, cortaram ele sem anestesia nenhuma. O corte
de uma autópsia é em T, né? Corta aqui, coloca os ferros e abre. Nossa, que horror. Aí ele sentiu aquela dor enorme, então ele volta, só que as pessoas achavam que aquilo era um reflexo muscular. Aí, de novo, o cara fecha os olhos dele, aí ele abre o olho de novo, só que ele não consegue, ele se vê totalmente com dor em tudo, porque ele está todinho aberto, sem anestesia. A gente só não trouxe, nós só não trouxemos os depoimentos, porque é lógico, tem direitos autorais. Mas você ouve ele falando, você vê o olho, porque ele é um médico também, né? É fantástico, ele falou assim, hoje eu posso garantir que a morte não existe, porque eu fiquei fora 3 dias. Ele ficou jogado como morto mesmo. Foi um dos casos que ficou mais tempo, né? Com isso você percebe que as pessoas falam nas religiões que a morte é para onde você vai para um lugar melhor ou você vai para um lugar pior, né? Existe desde lá da antiguidade essa dualidade de lugares. Então, quem falava isso eram as religiões. Então, você podia acreditar ou não acreditar. Agora, quando se trata de céticos, que são os médicos são céticos, nem todos, graças a Deus, mas são céticos, os cientistas são céticos, né? Um delegado de polícia, que depois eles vão contar o caso daqui, são céticos. Eles vão para o outro lado e depois vêm e contam o que está acontecendo do outro lado. Mas é o outro lado mesmo? Essa que é a pergunta. Existe um outro lado? Mas o mais interessante de tudo isso é que todo mundo, depois que volta de um EQM, reformula totalmente a sua própria vida. Eu vou contar depois, se você permitir, o caso de uma suicida que volta. As pessoas mudam a visão, né? Muda, porque a pessoa percebe que o que ressoa... Tudo, muda a postura, muda hábito, na eternidade é o bem, mas aquela coisa que você fez e que você magoou um monte de gente, também fica ressoando. Porque são pontos que você vai acertar de certa forma, entendeu? Esse vídeo que a gente estava falando agora, dá tempo da gente passar o vídeo antes do bloco? Acho que não, acho que dá. É longuinho? Acho que tem. Então depois do comercial a gente... Então, esse vídeo, nós vamos mostrar o que nesse vídeo? A experiência de anestesista, né? Ele começou a notar, quando ele anestesia uma pessoa, a pessoa não morreu, tá? Ela está anestesiada, só que as funções cerebrais dela vai a mínimo, né? Então ela não tem a consciência, ele perde a consciência. Então o cérebro fica totalmente paralisado, mas não está morto. E aí ele começa a relatar e se junta com um físico quântico para tentar entender o que está acontecendo no cérebro da pessoa, o que está acontecendo com a pessoa, né? É um vídeo assim que tem umas cenas até, vamos dizer assim, até fortes. Eu sugiro que as pessoas que tenham algum problema com isso, que deixe passar essa parte, nós comentaremos depois, mas é ele em plena anestesia de uma cirurgia, né? E aí ele dá a explicação que eles concluíram a respeito do mundo quântico dentro do nosso cérebro, né? É uma coisa bastante Na realidade, Lu, só uma única coisa que eu queria deixar claro, eu queria que o internauta, nosso público aqui, entendesse. Nós somos energia. Isto que nós estamos aqui é um veículo da manifestação da nossa consciência. Ou seja, estamos condensados na matéria. Mas energia é indestrutível. Falando de física, energia é indestrutível. E consciência, depois de criada, ela não pode ser desfeita. Então, você será você para frente no futuro e para trás no passado, porque essas coisas também é medição nossa, tem nada a ver com o universo, né? E simplesmente você jamais morrerá de forma nenhuma, porque você já existe. Nossa, eu adoro fazer esse programa com você, porque fico ouvindo isso, fico tão feliz. Eu também, né? Eu falei você, mas... Depois que eu pesquisei tudo isso, a gente não quer morrer. Porque a gente tem apego, né? A gente acha que a vida é só isso e não é mais do que isso. É muito mais do que Lu, isso. quem tem experiência de projeção fora do corpo,
que tem um instituto de pesquisa que é do Dr. Valdo Vieira, quem estudou projeção astral sabe que isso é uma realidade. A morte não existe. Não existe. Nós somos imortais. Imortais. Que Deus nossos ETs. Então, que Deus nossos ETs. tem gente que na EQM... Mas nós já vamos falar sobre isso, já. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, ela vai ter que me dar satisfação. Cadê nossos ETs? Uma novidade. E nós vamos continuar se a morte existe ou se não existe. Até já. Estamos de volta aqui com a Ângela querida e com o Joel Dias. Estamos falando da morte, da EQM, nós somos imortais. Vamos falar dos nossos ETs, que eu tenho uma perguntinha para fazer para você, que apareceu um disco voador aí, uma nave aqui no Pico do Jaraguá, aqui perto. É verdade. E eu quero comentar com você se isso é verdade, mas você já vai responder. Porque vamos a lei morte, a lei vida, pensam assim, olha, eu não queria voltar. Tem esses depoimentos? 90%. Tem depoimento assim, eu não quero voltar. A maioria não queria voltar. Eu me senti, nossa, eu vi meu pai. 90% não queria voltar. Uma característica das pessoas que passaram por essa experiência, salvo algumas coisas, experiências ruins, que a gente ainda vai falar, elas têm uma visão da vida totalmente diferenciada. Ela não tem medo da morte. Ela já não pensa que ela e você é você. Ela já pensa nós. Ela se preocupa. Acaba o individualismo, nós. começa o nós. O euzinho desaparece. Para as pessoas que passam pelo EQM, elas conseguem entender mais esse princípio de unidade falado em todas as religiões. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas assim mesmo, ainda tem uma porcentagem muito grande de pessoas que têm medo da morte. Com certeza. Né? E justamente essa é uma experiência que nós precisamos até para comentar. É uma experiência negativa, né, vamos dizer assim. Existia uma moça que tinha, aqui no Rio de Janeiro, que ela tinha problema de taquicardia. Ela tinha... Né? Arritmia cardíaca. Então, era aquela pessoa que estava andando na rua e cai com um ataque cardíaco. Aí restabelece, está andando de novo, faz um esforço, cai com um ataque cardíaco. E numa dessas ela trabalhava numa padaria. Numa dessas ela estava descendo as escadas e ela tombou, ela foi socorrida e quando ela tombou, ela teve essa EQM. Ela saiu fora do corpo. Quando ela retornou, então ela contou, né? Foi a pior coisa que aconteceu com ela. Ela era um lugar escuro, era um lugar cheio de vultos, de gritos, de choros, de cheiro ruim, era muito calor, era muito frio. Era um terror. Foi muito era um terror. E ela, então, aí ela passou a ter medo da morte. Mas ela já tinha medo da morte, porque ela sofria desses problemas e um desses ia acabar com ela. Então, esse pensamento dela, de que a morte estava ali, pertinho dela, a qualquer momento, fez com que ela tivesse essa experiência de EQM negativa. Mas depois, os médicos decidiram que ia colocar marca-passo nela. Entendi. Aí ela, com medo da morte que ela sentia, né? Ela não queria fazer. Não queria. Até que os médicos convenceram, ela colocou. E nisso que ela ficou apagada, né, pela anestesia, ela teve uma segunda experiência, mas não de morte agora, mas em situação de coma, aquela coma induzida, né? Que é provocada pela anestesia. Aí ela falou assim, no retorno dela, falou assim, você não sabe que maravilha, eu saí aqui, fui sugada por uma luz, e quando eu chego lá do outro lado, em êxtase, né? Eu encontrei Jesus Cristo. Olha que coisa. Ele falou comigo, ele me mostrou tantas coisas, eu não queria vir mais para cá, eu não queria voltar. Quando então, tem esse tipo de coisa que acontece, não dá mesmo. Mas 90% não quer voltar. Agora, outra coisa, antes de eu vir para cá, hoje a galerinha sabia que eu ia estar com vocês, né, e que o tema seria esse.
Então tem o Mauro Jorge do Pacaembu, que sempre faz perguntas aqui pra gente, é um internauta assíduo, e o Tizil, MC Tizil também. A gente estava conversando e assim, existem sonhos, né, e sonhos. Eu vou dizer por mim, por exemplo, eu sonho muito, eu sonho colorido, e sonho demais, mas se eu dormir aqui 5 segundos aqui eu sonho muito. Mas tem alguns sonhos que são muito diferenciados, eles são muito reais. Eu por exemplo, não consigo considerar um sonho, é como se eu tivesse com a pessoa num outro astral, real. Alfa, e tô com aquela pessoa, é o meu espírito saindo do meu corpo e encontrando com essa pessoa já desencarnada, mas que é assim muito real. O que é? É real. É real, é a sua função natural do corpo. É real, você se projeta para fora do corpo quando você está dormindo, todo mundo se projeta toda noite, viu gente? É normal. Mas tem pessoas que trazem uma lembrança muito mais, né, viva, mais lúcida. É o teu caso. Você se projeta e você vai ao encontro daquelas pessoas que você gosta. E eles vêm ao encontro de você, então é onde existe a comunicação. Eu sinto que é um encontro. É um encontro. Sabe? Exatamente. Você percebe que não é tão importante o encontro, mas você lembrar desse encontro. Você percebe que alguma coisa mudou ali. É muito real. Você não lembra exatamente o que mudou. É muito real. Eu sei. E as experiências elas são assim, no mundo paranormal. paranormal. Até no último dessa pessoa já falecida, que é muito amiga, uma pessoa inclusive foi até bem famoso, e assim, e ainda disse no sonho, mas manda notícias, eu preciso saber notícias, né? Que ele disse que tinha vindo para me ver. Aí eu falei, vai mandar notícia? Ele disse, eu mando pela internet. Eu achei tão engraçado. Ah, que legal. Eu mando pela internet. Mas é muito real. Muito real. Então, mas é real. Então é um encontro. É um encontro no astral. Existe um estudo científico da projeção da consciência, que é muito sério. Tem um Instituto Internacional de Pesquisa de Projeção da Consciência, onde você faz isso de forma deliberada, estudada, que você sai fora do corpo, você vai ter as experiências de forma lúcida, assim como você está tendo agora. Eu, a próxima vez que for a Foz, eu vou na Conscienciologia, do Valdo Vieira. Eu gosto muito, eu fiz todos os cursos e tive experiências lúcidas muito interessantes. E você me permite contar uma... Mas lá é curso? Como que funciona? Não, são vários cursos, tem pessoas que trabalham lá, porque depois que você tem uma experiência... Quanto tempo demora cada um? Não, tem vários cursos, tem uns que demoram um final de semana, outros demoram uma semana, mas você pode ir lá participar, conhecer, é muito bacana, é muito interessante porque eu acho muito importante que a ciência acompanhe todas essas questões de espiritualidade para que não haja mistificação dos fatos. É importante a ciência estar lado a lado, porque se é verdade, por que não trazer esse benefício para a humanidade, Lu? Informação é preciosa sempre. Não, conhecimento é poder, né? Quando a ciência se aproxima da espiritualidade, você tem avanços. Enquanto ela fica à parte da espiritualidade, a medicina não avança. É verdade. E você sabe que o Chico Xavier falava uma coisa interessante disso. Ele dizia assim, a religião vem e abre uma picada, mas logo a ciência passa por cima e abre uma estrada. Então, as coisas que Kardec falava também, ele queria que o espiritismo não fosse uma religião, mas que fosse levado como informação e com cunho científico mesmo, para que não virasse uma outra religião, porque nós temos bastante, já está ótimo. Né? E é preciso trazer esse cunho científico para que as pessoas, aquelas que, independente das suas religiões, acreditem e vão experienciar. Né? Que é uma coisa... Porque senão entra em conflito religioso. E quando é ciência, é ciência, né? Além de religião, né? Que não é uma religião. Lógico. Vamos mudar um pouquinho para os nossos ETs? Vamos. Queridos, que eu quero saber... Galera, eu quero saber cadê eles? Você me conta... Me fala, eu tive essa informação que passou um OVNI, e parece que mais de uma vez aqui no Pico do Jaraguá. É verdade, Lu. Aqui no Pico do Jaraguá... É verdade. É uma incidência muito grande de aparecimento de OVNIs. Nós conversamos com um grupo de pesquisadores muito sérios. Um deles é dono do maior portal de ufologia, que é o Clóvis Roque Xavier.
e ele conversou com uma pessoa essa pessoa evangélica que tem contato com ETs, e ela não quer se mostrar, sabe? Então, ela não quer se mostrar justamente por causa da religião. Mas ela marca, aparece os OVNIs, e eles conversam com ela, eles são da constelação de Lion. São meio Onde ligados. é essa constelação? Onde fica Lion? Leão? É, Leão. Fica aqui em cima. Não, aqui em cima eu sei, que fica aqui na nossa Via Láctea, né? Mas assim, é perto de que estrela? Orion. Orion. É. Então, é perto de Orion. E Três Maria. Três Marias. Certo. Só que a gente fala que é as Três Marias. Mas eles estão sobrevoando, tem várias filmagens. Eu estive pessoalmente. Então eles são são da constelação de Leão, eles são felinos. São seres humanos. com cara de leão, não? Não é uma cara de leão, mas com algumas características felinas. Entendi. Eles são- Então é esse tipo que está acontecendo aqui no Pico Aqui no de Pico de Jaraguá. Quem deu essa informação foi o Clóvis Roque Xavier, posso citar o nome dele, que é um grande pesquisador aí do meio. Agora, Ele Angela, tem por várias que eles filmagens. escolhem determinados tipos de lugares, hein? Deve ter alguma passagem intraterrena, Lu, para eles estarem nesses locais, com certeza deve ter alguma entrada intraterrena, porque nós temos seres intraterrenos também. Então eles devem fazer uma conexão aí, né? Só pode ser isso. Eu, na acho minha que cabeça, eu acho que são todos intraterrenos, na minha cabeça. eu acho que não pode sei se ser. eu tô- Não, pode ser sim, eu não vou descartar. A gente fala, olha, veio de local tal, mas às vezes pode ter uma comissão aí de base de todos os planetas aqui, ou seja, uma confederação dos mundos aqui de forma intraterrena, que coordena tudo isso, a gente não sabe. Na realidade, tudo que a gente fala nesse ponto, como ufólogo, é ainda é meio subjetivo, né, Jó? Nós falamos ainda muito por suposições. Agora, por que eles estão demorando tanto para fazer essa aproximação? As pessoas me perguntam. Eu estou na rua e Não, na realidade, pergunta por que. Na realidade, assim, eu acho que a coisa está meio iminente, né? A Corte dos Estados Unidos decretou que o presidente tem que ir a público e falar o que sabe. É verdade, até a Rússia, né? Até a Esses Rússia. dias colocou... Todos já assumiram, A só Rú- os Estados Unidos. Não, a que Rússia não. colocou o dedo na cara do Obama, dizendo assim, olha, se você não for a público, nós vamos, porque a coisa está iminente. Nós temos aí uma frota de naves chegando no planeta Terra a qualquer momento. E aí, como é que você vai explicar? Pois é, mas independente disso, eles também, eu acho que os nossos ETs queridos não estão preocupados com o que o Obama está pensando, De né? jeito Não. nenhum. Eu De acho jeito que não. nenhum. Agora, por que eles não se aproximam, então, de uma forma mais rápida? Por que essa demora? Eu não sei exatamente por quê, mas assim, a informação que eu tenho, que até o último problema que teve com os voos em São Paulo, Isso. o Clóvis estava me falando ontem ainda, que esse último problema Aqui vazou, né? Vazou para foi porque estava forrado de OVNIs no radar. Então eles tiveram que simplesmente frear o tráfego aéreo por conta dessa... Porque eles captam no radar, né? O SINDAC está captando no radar. E aí? Você lembra que nós passamos um vídeo falando sobre a Noite dos OVNIs no Brasil? A noite Né? oficial dos OVNIs. Que os militares vieram a público. Agora aconteceu de novo, mas só que ninguém veio a público. E isso ficou Só que fechado. vazou, né? Só que vaza, não tem Vaza não tem porque tem segredo. militar que é ufólogo. E o Obama, então, está sendo pressionado. Está sendo Tá, pressionado. pela própria Corte dos Estados Unidos agora. Pela própria corte, e tiveram até reunião na Royal Society, que fica na Inglaterra, com os países, para ver como que vai ser a relação, essa questão de exobiologia, como que nós vamos nos relacionar com esses seres. E existe realmente algum tipo de ET que esteja trabalhando para os Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos está trabalhando para eles, né? Que uma raça superior jamais ficaria submissa a uma raça inferior. Eu acho que na realidade Eu acho que é uma cooperação. uma cooperação. Uma troca seria? Uma troca. Como seria essa troca? Só para a gente entender um pouquinho. Olha, o nosso planeta, para você ter uma ideia, se todo o ouro que está na Terra fosse para a superfície, ele cobriria o planeta inteiro com uma altura de 4 metros. Nossa. Então, Que maravilha, para você né? ter e o ouro é um metal muito importante, muito precioso. E o nosso planeta é rico nisso. Fora isso, existem muitas outras coisas que nós nem mesmo sabemos que são valiosas, né? Tipos de minerais, tipos de
de lugares, plantações, esse negócio. Existe aí fofoca na internet, eu vou dizer que é fofoca, porque eu não posso comprovar isso, que eles estão alterando o clima por causa disso. Dizem que existe uma nação. Dizem que tem os chemtrails que eles estão colocando, inclusive conversei com um pesquisador, esses rastros químicos que os aviões estão deixando no ar de forma proposital, é como se fosse um tipo de imagina um talco para tirar a umidade do ar, para que realmente o clima fique mais aquecido. E ele acredita, esse pesquisador, que é para receber uma raça alienígena. Porque o clima, de repente, aumentou 10 graus. São Paulo, por exemplo, a gente mora aqui, você não está estranhando? Muito. Então, eu estou me sentindo no Nordeste. Mas a gente acha que porque mexeram na camada de ozônio, porque o homem está destruindo o planeta, porque camada de ozônio, camada de ozônio já é uma outra mentira, tá? Também não é? Esse é balela. Teve 2 pesquisadores aqui do Brasil que veio a público no programa do Jô e no programa bom, esqueci o nome dele agora. É cantor que tem um programa à noite. Eu não lembro. O Jô não, à noite? O Jô tem no outro, acho que na. Cantor? Que era cantor da Jovem Guarda, agora que faz o programa à noite. E tem um programa à noite? Todo seu, aquele programa. É o Rony Von, nosso queridão. E que foi no Rony Von, são 2 pesquisadores que estiveram na Antártica, tudo. Eles dizem, esse negócio camada de ozônio é mentira. É mentira, isso não existe. Então, a gente pode estar comprando gato por Mas lebre. tem um pouquinho de fundamento, né, quando se diz que estão acabando com a mata, porque vai mexendo mexendo estão. Mas olha, assim... ele dá um argumento muito forte. Ele fala assim, você desmata, aí para de chover. Ele dá esse argumento, né, que todo mundo está falando. Ele diz assim, não, só nasce mato porque chove. Entendi. Então, se você tirar a mata, ela vai chover ali, vai nascer de novo. Só não nasce a mata aonde não chove. Mas uma coisa é certa, que estão mexendo com o clima, estão pulverizando vários locais do planeta. E por quê? Porque eles conseguiram pegar essa substância que está no ar e fazerem análise. E é uma substância extremamente nociva à raça humana. Então, os chemtrails, ou chemtrails que eles falam, é algo muito sério e que está mexendo com o nosso clima planetário. Eles estão vindo. Eu penso que já estão aqui. Quero saber isso. Eu penso que eles já estão aqui e eles só vão se manifestar a hora que eles quiserem. Mas por todas as pesquisas que a ufologia tem aí, eu acho que a coisa é iminente. Vai ser sabe o que vai ser? Como eu penso? De repente, o fenômeno UFO por si só vai se comprovar. Entendeu? A gente vai ter, como você, como uma repórter, uma produtora, você vai ter que estar ali mostrando, né? Eu acho que nós vamos viver para ver isso. Todos nós nos com certeza. Gente, parece mentira, né? Mas passou rápido o nosso programa aqui. Ângela Cris de Pascoal, nossa grande metafísica, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Joel, lindo, muito obrigada de coração. Lembrando, galera, que toda última quarta-feira do mês, eles estarão com a gente esclarecendo e dizendo por onde estão os nossos queridos ETs, que a gente está esperando assim com muita expectativa. Um bom carnaval, rasguem a fantasia, se encham de energia e até depois do carnaval, aqui na TV Geração Z, 21 horas.